Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver agora com vocês essa questão número 29 da UFT 2022.2, modelo EAD, beleza? É uma questão que envolve a hidrostática, pressão de gás, é uma questão bem interessante, né? Muito interessante mesmo, vale você estudar essa questão aqui para o vestibular tradicional, com certeza, se você está aí batendo nas questões da UFT para o tradicional, ok? Se você está estudando para a UFT, vou te dar uma dica, dá uma olhadinha lá, o glauco.com.br. Lá eu disponibilizo um link para você adquirir uma biblioteca de e-books de questões da UFT, onde para cada questão que caiu na UFT nos últimos anos, eu disponibilizo 5 outras questões com o mesmo grau de dificuldade, mesmo assunto, para você estudar certo para a UFT, porque você sabe que esse assunto aqui é muito provável de cair de novo na UFT e você tem que estar preparado para ele caso isso aconteça, ok? Vamos à questão. O experimento denominado método da vela é utilizado para abordar qualitativamente o fenômeno químico do teor de oxigênio em um volume de ar. Este experimento também pode ser utilizado para analisar a influência da pressão do ar na altura da coluna d'água. Então ele está falando aqui de duas vertentes para esse experimento, né? O experimento consiste em quê? O experimento consiste em colocar uma vela acesa dentro da cuba transparente com água e em seguida um copo de vidro é colocado sobre a vela, ok, cobrindo-a totalmente, porém sem encostar no fundo da cuba. Bom, aqui pessoal, o que é que vai acontecer? O copo de vidro impede a troca de ar com o ambiente interno e o ambiente externo. Não encosta no fundo para quê? Para que possa haver circulação de líquido para dentro ou para fora, ok? Conforme está ilustrado na figura. Decorrido alguns instantes e a partir da observação do experimento, o que é correto afirmar que ocorre? Aí aqui nós temos as alternativas. Ela destaca aumento da pressão, redução da pressão, aumento da pressão, redução da pressão. E o que vai acontecer com a altura da coluna d'água? Então vamos analisar aqui. O que vai acontecer? Quando essa vela começa a queimar, ela vai consumir o oxigênio daqui de dentro. Ela vai consumir uma parte desse oxigênio. Se o oxigênio daqui de dentro ele é consumido, o que vai acontecer com a pressão no interior desse copo? Ela vai diminuir. Por quê? Porque o oxigênio foi consumido e você sabe que a pressão no interior desse copo ela vai depender do número de mols. Quando você consome oxigênio, o número de mols diminui e consequentemente a pressão diminui. Se a pressão aqui diminui, o que vai acontecer? Você vai fazer agora a utilização do teorema de Stevens. Pega esse nível e esse nível. Se a pressão aqui dentro diminui, a pressão aqui fora não diminuiu, porque continua sendo a pressão atmosférica. Então o que vai acontecer? Acabará passando uma parte do ar de fora para dentro. Uma parte do ar não. Haverá uma diferença de pressão de fora para dentro. Essa diferença de pressão de fora para dentro acabará empurrando essa água para dentro. Essa água empurrada para dentro, ela vai aumentar o nível de altura aqui. Ela vai subir aqui, ó. Essa água aqui, isso aqui tudo é água, né? Vou desenhar de azul aqui. Tá aqui, ó. Por que isso vai acontecer? Por causa da diferença de pressão. E aí é importante a gente lembrar como é que líquido se movimenta. O líquido você não consegue aplicar força nele, você consegue aplicar o que? Pressão. E o líquido sempre vai se movimentar da região de maior pressão para a região de menor pressão, certo? Então o que acontece? Aqui fora a pressão não mudou. Lá dentro a pressão diminuiu. Diminuiu por quê? Porque você teve uma redução na quantidade de oxigênio. Se lá dentro a pressão diminuiu e lá fora não mudou, haverá esse fluxo de líquido dessa região que está do lado de fora para a região do lado de dentro, que vai aumentar o nível da água dentro do copo. Então o nível da água aumenta, a pressão dentro diminui. Alternativas. Bom, o que acontece com a pressão? Bom, o aumento da pressão? Não, lá dentro a pressão não aumenta, lá dentro a pressão diminui. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer aqui a análise com calma, né? O que acontece aqui com a pressão? A pressão aumenta ou diminui? Bom, nesse caso aqui ele está dizendo que a pressão aumenta? Não, a pressão não aumenta. Aqui o aumento da pressão do ar também não, a pressão não aumenta. Então a letra A e C está descartada. A pressão diminui? Sim, redução da pressão. Sim, redução da pressão, sim. Agora, quando a pressão dentro do copo diminui, o que acontece com a altura da coluna de líquido? Bom, a coluna de líquido vai aumentar, né? A gente acabou de ver que a coluna de líquido dentro do copo ela vai aumentar, portanto a alternativa correta para essa questão é a letra B, ok? A gente acabou de ver, né, que a redução na pressão do gás dentro do copo faz com que haja um fluxo de líquido de fora do copo para dentro do copo, aumentando assim a coluna lá dentro, a coluna de água dentro do copo, beleza? Então é isso, se você gostou da nossa resolução, deixa a sua curtida aí, segue o nosso canal, compartilha com um colega que também está estudando e vamos em frente.